Boa noite, está no ar o programa Paixão Entre as Cores. E no programa de hoje iremos entrevistar Marcos Planella, técnico do time feminino do Esporte Clube Pelotas e ocupa uma função também de gerente administrativo do Esporte Clube Pelotas. Mas antes de começar a nossa entrevista, iremos falar um pouco dos nossos apoios culturais, nossos patrocínios, as empresas que nos permitem estar no ar. Primeiramente, Letícia Fonseca, design gráfica, cartão de visita, cardápios, construção de site, enfim, tudo de informática com Letícia Fonseca, ou pelo Facebook ou pelo telefone 81 39 61 54. Prestocópia, quer tirar um xerox no censo, serviço de plastificação, encadernação, troca de toner, cartucho de impressora, enfim, passe na Prestocópia. Ela fica localizada na Félix da Cunha, 614, loja 1. No telefone 3222 7776. Café Caldi, o melhor cafezinho no centro da cidade. Ele fica localizado na rua Gonçalves Chaves 659, na Galeria Antunes Maciel, loja 17. Horário de atendimento de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 7h30 da noite. Ou no horário do telefone, no atendimento, no 30 28 71 77. CC Corretoras de Seguro. Aconteceu alguma coisa com seu carro, incêndio, furto, enfim, qualquer coisa, passe na CC Seguros e faça um contrato com eles e fique seguro com o seu veículo. Eles atendem ali na rua Gonçalves Chaves 658, no horário de atendimento, de segunda a sexta, das 9h ao meio-dia e da 1h30 às 6h30. Ou no telefone 3225 2700. Clínica Odontológica Odontoplan, é atendimento 24 horas aí, moçada. Se precisar, quebrou um dente, está com cárie, está com dor, não fica esperando até o dia seguinte. Ligue para ele que o atendimento é 24 horas com o Dr. Ronaldo, no telefone 8119 5696 ou no horário comercial 3278 2828. A Clínica Odontoplan fica localizada na Rua General Osório 375. Imobiliária Marques. Pensou em alugar ou comprar algum imóvel? Venha até a Marques Imóvel, atendimento personalizado e com grande atuação de seus funcionários. Ela fica localizada na rua Gonçalves Chaves 656, no telefone 3225-8455. Horário de atendimento, de segunda-feira a sexta, das 8h15 ao meio-dia e pela tarde, da 1h30 até as 6h30.
Gago Lanches, o melhor lanche da Baixada é o Gago Lanches, agora nosso parceiro do programa Paixão em Três Cores. Então venha conhecer esses deliciosos lanches que fica ali logo ao lado do Grêmio Esportivo Brasil, na Rua General Neto, número 34, com teleentrega rápida e segura. Atendimento de quinta a domingo, das 7 à meia-noite, no telefone 3325-9745 ou no telefone 3229-3869. Estúdio Foto e Designer, foto e filmagem, casamento, aniversário, recepção de formaturas, ensaios fotográficos. Tem também a opção de books para gestantes e book infantil. Então, gurizada, quer fazer um book? Passa lá na Estúdio Foto e Design. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e das 2 horas às 19. No sábado, das 9 até ao meio-dia, no telefone 3026-2341 ou no telefone 9969-6029. Fica localizada na Rua Barão de Santa Tecla, 617. Então, gurizada, agora vem a passo, quer tirar foto de coelhinha, aquela coisa toda que a criançada adora, passe lá na Estúdio Foto e Design e fale com um Edson. Mas antes de começar a entrevista, vamos passar aqui na rodada do Campeonato Gaúcho que ocorreu ontem. Temos os jogos: São José 2, Cruzeiro 0, Juventude 2, Aimoré 0, Brasil e Ipiranga de Erechim 1-1, Novo Hamburgo 0, Glória 0, Lajadense 0, São Paulo 1, Grêmio 1, Veranópolis 0, Internacional está acontecendo. Agora o jogo começou às 7h30, está no finalzinho, 2-1 para o Internacional. Então a tabela do Campeonato Gaúcho está assim por enquanto. Juventude é líder com 9 pontos ao lado do Grêmio, mas por critérios o Juventude é líder. O Grêmio está em segundo lugar. Terceiro vem o São José de Porto Alegre com 7 pontos. Com a quarta colocação está o Internacional com 7 pontos. Em quinto está o São Paulo de Rio Grande com 6. Na sétima colocação está o Ipiranga de Erechim com 4 pontos. Em oitavo está o Glória de Vacaria. Em nono está o Lajadense com 3 pontos. Em décimo o Brasil de Pelotas, já vamos na terceira rodada e não teve nenhuma vitória chavante. Luz amarela na Baixada, hein, gurizada? 11º Veranópolis com 1 ponto. E os 3 que caem para a segunda divisão 2017. Cruzeiro de Porto Alegre com 1 ponto. Aimoré e Passo Fundo ainda não somaram pontos. Então vamos começar agora com o Luiz, por favor. Boa noite, torcedores do Pelotas. Boa noite, torcedores do Farroupilha. E boa noite, apesar do resultado de ontem, aos torcedores do Brasil. Infelizmente, o Brasil, no seu retorno ao estádio Bento Freitas, que retornou à Baixada depois de 353 dias sem atuar pelo Campeonato Gaúcho no estádio Bento Freitas, o Brasil não passou de um empate contra o Ipiranga. Primeiro tempo quase perfeito do Brasil. Uma atuação de gala de Felipe Garcia, muito bem assessorado por Wender e também com uma boa atuação abaixo do nível do Felipe Garcia, mas uma boa atuação do Diogo Oliveira. O Brasil massacrou o time do Ipiranga no primeiro tempo. O Ipiranga nem parecia aquela equipe perigosa que havia perdido por muito pouco para o Internacional no sábado de Carnaval, 3-2 do Beira-Rio. O que aconteceu? O Brasil fez 1-0 logo cedo, aos 8 minutos, Felipe Garcia, num cruzamento, numa falta cobrada pelo Diogo Oliveira, Felipe Garcia desviou 1-0. O Brasil, infelizmente, não soube liquidar o jogo. Teve um grande domínio no primeiro tempo, mas uma bola na trave do Felipe Garcia e 2 gols, um incrível perdido pelo centroavante Nena e outro uma chance um pouquinho menos clara, mas mesmo assim quase imperdível. O Brasil não soube matar o jogo, não transformou seu volume muito maior de jogo em relação ao Ipiranga em gols, fez apenas um gol, 1-0, e aí no segundo tempo o técnico Leocir da Lastra simplesmente acabou com a grande jogada do Brasil no primeiro tempo. Ele acabou com as tabelas entre Felipe Garcia e o Wender. O Wender estava muito bem no apoio no primeiro tempo, jogou livre, leve e solto junto com o Felipe Garcia. No segundo tempo o técnico Leocir da Lastra colocou o Rodolfo no lugar do Jardel e passou o lateral direito Márcio para o meio-campo, volante junto com o Gessé, e Gessé e Márcio melhoraram o nível de marcação do Ipiranga no meio-campo no segundo tempo. O Ipiranga, com 4 jogadores, ganhou o meio-campo e o Rodolfo, caído para a esquerda, acabou com o lado direito do Brasil.
Felipe Garcia e o Ender. O Ender ficou preso durante todo o segundo tempo e o Brasil, embora depois dos 40 minutos do segundo tempo tenha criado algumas boas chances, uma com o Diogo Oliveira, que cabeçou frente ao goleiro por cima, e uma cabeçada não tão forte assim do Gustavo, que o goleiro do Ipiranga, o Dudu, conseguiu segurar, o Brasil pouco criou no segundo tempo. Mesmo com o Nena sendo substituído pelo Gustavo Papa, o Brasil basicamente limitou-se a cruzamentos, a bola alta na área. O time do Ipiranga mostrou ser um time que joga de acordo com o adversário, jogou encolhidinho contra o Internacional e em 2 ataques cirúrgicos fez os seus 2 gols e quase conseguiu levar um ponto do Beira-Rio. Enquanto o Brasil, apesar de no primeiro tempo ter feito uma atuação muito fraca pelo menos, no segundo tempo o Leocir da Lastra adiantou suas peças, reforçou o meio campo e conseguiu igualar seu Brasil. Tanto é que se no primeiro tempo o Brasil merecia ter acabado com 2 ou até mesmo 3-0 na frente, no segundo tempo não teria sido crime nenhum se o Ipiranga tivesse virado o jogo. Não teria sido crime. Ou seja, o que o Rafael falou agora há pouco, a luz vermelha, a luz amarela, melhor dizendo, acendeu no Bento Freitas. O Brasil agora tem 3 jogos, são 2 empates e uma derrota na estreia contra o Grêmio. Agora o Brasil terá uma série de 2 partidas fora de casa, contra o Glória na cidade de Vacaria, no estádio Altos da Glória, agora neste sábado, se eu não me engano a tabela marca para as 17 horas, e depois no outro domingo, dia 21 de março, o Brasil pega o Lajadense, que é outro time que também está ali perto da zona da degola. Necessitado de vitórias, não é verdade, Rafael? Isso mesmo, necessita vencer. É um dos times que já está sendo rebaixado já, né? Exatamente, já está na zona de rebaixamento. O Lajadense perdeu para a Juventude já em casa, se eu não me engano. O rapaz, o Brenner, o artilheiro do campeonato, decidiu o jogo. E já perdeu ontem para o São Paulo, que está surpreendendo positivamente por 1-0. Ou seja, o Lajadense até agora, desespero total. E deve ser um jogo de desespero contra o Brasil. Eu pediria ao nosso técnico, nosso anjo da guarda, que soltasse aqueles dados do jogo Brasil e Glória agora, que será realizado sábado, alguns dados sobre confrontos entre Brasil e Glória no Campeonato Gaúcho. Brasil e Glória até hoje em Campeonatos Gaúchos jogaram 11 partidas. No primeiro jogo em 91, 3-1 para o Brasil, lá em Vacaria. 92, 1-0 para o Brasil, aqui no Bento Freitas. 93, 1-0 para o Glória, em Vacaria. 94, 0-0 aqui no Bento Freitas, no primeiro turno, e no segundo turno 2-1 para o Glória em Vacaria. Em 95, no primeiro turno da primeira fase, 3-0 para o Glória, lá em Vacaria, e depois empate 1-1 aqui no Bento Freitas. Em 97, 2-0 para o Glória, lá no Altos da Glória. 98, 0-0 aqui no Bento Freitas, no ano que o Brasil caiu até para a segunda divisão. Em 2006, no primeiro turno da primeira fase, 1-0 para o Glória lá. E em 2006 também, no segundo turno da primeira fase, 3-1 para o Glória aqui no Bento Freitas. Sendo assim, com todos esses resultados, pode passar para a segunda página, por favor, anjo da guarda. O Brasil contra o Glória em 11 jogos são 5 vitórias para o Glória de Vacaria e 3 vitórias apenas para o Brasil. É um confronto historicamente encardido, complicado para o Brasil. E mais 3 empates. O Brasil fez exatamente 9 gols nesses confrontos contra o Glória, e o Glória tem mais gols contra o Brasil do que o Brasil contra o Glória. O Glória fez 12 gols. E um dado ainda mais preocupante, que agora vai aparecer no nosso terceiro slide. Vai aparecer no nosso terceiro slide, por favor, anjo da guarda. No terceiro slide, em 6 jogos contra o Glória lá no Altos da Glória, o Brasil só venceu o primeiro. Foram 5 derrotas. Os últimos 5 jogos lá em Vacaria, 5 derrotas do Brasil. O Brasil só venceu na última rodada da primeira fase do Gauchão de 91, quando o Nazarildo foi o grande destaque, decidiu o jogo para o Brasil, e é o famoso jogo em que o Zé Rodolfo Azocar, o saudoso José Rodolfo Azocar, um dos grandes dirigentes da história do futebol de Pelotas, não só do futebol do Brasil, atravessou de joelhos o campo, pagando a promessa que se o Brasil ganhasse aquele jogo, ele atravessaria o campo de joelhos. É complicado, foi a única vitória do Brasil em campeonatos gaúchos contra o Glória. Ou seja, são 25 anos sem uma vitória lá. E uma única vitória. E o Brasil só fez 4 gols em Vacaria e o Glória fez 10. Então o Brasil essa semana vai ter que acabar com essas místicas, né, Luiz? Vai ter que conseguir os 3 pontos na marra. Se não ganhou, não fez muito gol, esse jogo é fundamental para as pretensões no rumo do campeonato. Né? É ganhar ou ganhar. E algumas recomendações, quem sou eu, mas Rogério Zimmermann. Ter cuidado, o Eldinho está chegando, o Eldinho está pedindo passagem. Mas mais importante que a lateral direita é a lateral esquerda.
Brock não é nenhum craque, não é nenhum Roberto Carlos da vida, não é nenhum Júnior do Flamengo dos bons tempos da vida, mas Brock está pedindo pelo menos 1 ou 2 jogos para ser testado no lugar do Charo. O Charo, com as suas atuações lamentavelmente insuficientes, ele não apoia lá muito bem e defende pior ainda. Inclusive, ontem a gente acompanhou o jogo, eu e o Luiz estávamos presentes no estádio Bento Freitas, e nós acompanhamos, a torcida está indignada com o Charo, né? Pegou no pé, na minha opinião, não foi falha dele no gol do Ipiranga, eu acho que... Mas ele está levando a culpa. Né? Ele está levando a culpa. Né? E a torcida também até reclamou um pouco do Nena. Né? Então, eu acho que a torcida está meio nervosa, que a vitória não está vindo, porque o time praticamente é o mesmo, né, Luiz? Só saiu o Leandrão, o Alex Amado. Exatamente. Eles não desaprendem. De repente tem um problema no vestiário que a gente não sabe. Então, vamos acalmar que o Chavante precisa da torcida. E a grande questão em relação ao Charo é o seguinte: como ele está tendo atuações insuficientes, ele está segurando demais o Washington. O Washington fica muito preocupado em cobrir o Charo e não está conseguindo chegar mais tão à frente quanto um volante moderno precisa chegar. Acaba atrapalhando, digamos, o Charo já está... Acaba atrapalhando. Eu testaria Brock. Brock está pedindo passagem. Quanto ao centroavante, isso é um assunto que o Brasil vai ter que ver com cuidado. O Nena não é culpado. O grande problema do Nena é só a falta de velocidade. No primeiro lance que ele perdeu, o gol quase feito, ele custou 1 semana e meia para fazer o giro e ainda pegou no pé esquerdo dele e o chute saiu mascado. Mas isso é natural do Neno. O Neno é um jogador pouco veloz. Se ele não tiver fininho, certinho fisicamente, ele vai comprometer. E uma grande decepção até o momento é o atacante Ramon, né? Como ele veio como um grande destaque do Lajadense, um grande, digamos, o homem-gol do Brasil, e até agora acho que não mostrou o futebol para que fez ser contratado pelo Brasil, né? A grande questão do Ramon é que ele precisa ser assessorado, né? Ele está ali no lado esquerdo, precisa ser assessorado. O que o Felipe Garcia teve ontem com o Ender no primeiro tempo. Sim. Assessoria. Tu sabe, Luiz, que ontem, a gente acompanhando o jogo, ontem o Felipe Garcia acho que fez uma das melhores partidas no estádio Bento Freitas, pelo Brasil. Lembrou até mesmo o Felipe Garcia, aquele velho Felipe Garcia dos tempos de Pelotas, naquele campeonato que o Pelotas ganhou, acho que foi a Fronteira Sul, uma coisa assim, agora não me lembro. Em 2003, a Copa Fronteira Sul. Exatamente, que o Felipe Garcia junto com o Bruno Coutinho destruíram na Baixada. Comeram a bola, que nem se diz popularmente, comeram a bola. O Felipe Garcia ontem me lembrou o velho Felipe Garcia, tomara que ele volte Eu até comentei o jogo por um outro veículo de comunicação da cidade, a Rádio Federal FM, e falei que parece que aqueles 2 jogos em que o Felipe Garcia começou no banco fizeram bem para ele. Exatamente. Ele estava elétrico, jogou muita bola. Enquanto o Leocir não prendeu ali o Ender atrás com a entrada do Rodolfo no segundo tempo, o Felipe Garcia foi disparado o melhor jogador em campo. E claro, né, teve a substituição, que eu acredito que ele tenha cansado. Espero que seja só isso, que não tenha nenhum outro fator junto. Pois então vamos começar com a entrevista, né, Luiz? Já falamos bastante do Campeonato Gaúcho, agora primeiramente quero agradecer ao Marcos Planella pela presença. E Marcos, conta para nós assim, uma primeira pergunta, onde surgiu o Marcos Planella para o futebol feminino, Marcos? Como começou, como surgiu a tua ideia de trabalhar com o futebol feminino? Boa noite, Rafael, Luiz, boa noite aos telespectadores. É um prazer estar aqui, atendendo o convite de vocês. Comecei a trabalhar com futebol feminino, na verdade, em 95, numa equipe amadora do bairro Fragata, ali, o Gabiroba Futebol Clube, uma equipe bem tradicional do futebol amador do bairro ali, da cidade, fundada em 1930. Numa festa de aniversário, daquelas tradicionais de clube amador, eles fizeram uma programação de jogos ao longo do dia e resolveram fazer um jogo dentro da programação de futebol feminino. Basicamente com filhas e amigos e pessoal ligado aos jogadores e aos dirigentes do clube. E me convidaram para treinar a equipe, né, que seria a do Guabiroba contra uma outra equipe na época ligada à torcida do Grêmio Esportivo Brasil, aí a Paz Chavante, que tinha na época um time de futebol feminino. Aí aconteceu esse jogo, as meninas do Guabiroba acabaram vencendo e se interessaram em seguir, e me pediram para seguir treinando a equipe. Então uma coisa que começou totalmente despretensiosa, né, como um hobby, um passatempo, uma diversão. Um ano depois surgiu a possibilidade de um projeto maior, né? Eu conheci algumas pessoas que trabalhavam futebol feminino, não tinha a menor ideia do estágio que o futebol feminino, que ele existia em Pelotas e que já tivesse no estágio que eu acabei encontrando. Tive contato, na época, tinha uma loja ali em frente ao Café Aquários, que era Time Sport, hoje né? Tem uma farmácia hoje ali. E eu conheci a Marli Decker, né? Que era gerente da loja e jogava futebol feminino. Nós acabamos trocando uma ideia sobre aquilo.
Eu fui olhar um jogo na época entre a equipe dela, ela estava jogando aquele ano o estadual de futsal pelo Caixa Geral, Farmácia Douglas, contra a equipe do Progresso, que naquela época era a referência de futebol feminino em Pelotas e na nossa região. E fiquei impressionado com o nível técnico. Eu não imaginava que em Pelotas tivesse meninas jogando futebol, mulheres jogando futebol do nível do que Progresso e Caixa Geral, Farmácia Douglas apresentaram no ginásio da PE naquele momento. E ali nós começamos a ter mais contato, a conversar e discutimos a situação de criar um novo espaço para o futebol feminino, onde houvesse mais visibilidade, onde pudesse alavancar a modalidade aqui na nossa cidade. Resolvemos procurar os clubes profissionais de Pelotas para tentarmos abrir um departamento de futebol feminino. O primeiro que nós procuramos foi o Esporte Clube Pelotas. Tivemos uma negociação que durou em torno de 2 meses, 2 meses e pouco, na gestão do então presidente Rogério Janelli, e com o Arlindo Link como diretor do departamento amador. Acabamos fechando e ali se criou o futebol feminino Pelotas em 25 de julho de 96. E com o passar do tempo, aquilo que era uma brincadeira, um passatempo, um hobby, acabou se tornando um caminho profissional para mim, né? Muita coisa que eu conquistei até hoje, se não financeiramente, mas de contatos, de amizades, de influência, de conhecimento, foi feito a partir daquela mudança de algo que era um passatempo para algo que se tornou uma profissão, né? Hoje eu ainda busco talvez a minha valorização profissional financeira dentro da modalidade, mas sem dúvida nenhuma eu conquistei uma série de coisas através desse projeto que iniciou de uma maneira meio artesanal lá em 95, 96. Quais foram as grandes dificuldades nesse período inicial para fazer a dinâmica funcionar do futebol feminino no Pelotas? Tinha alguma experiência anterior? Não tinha? Vocês tiveram que começar do zero? Como foi o começo? Como vocês começaram a juntar as meninas, fazer o time, começar a participar de competições? Nós partimos de um grupo inicial, né, que foi a equipe base do Caixa Geral Farmácia Douglas veio para o Pelotas, né, que era a equipe que a Marli Decker fazia parte. Eu trouxe algumas meninas do Guabiroba, né, as melhores jogadoras que trabalhavam comigo no projeto do Guabiroba, e nós anunciamos quase que de imediato uma seletiva, né, onde nós buscamos mais alguns valores e formamos um grupo entre 25 e 30 atletas e passamos 2, 3 meses, se não me engano 3 meses apenas treinando, sem fazer sequer amistosos, porque as meninas não tinham experiência nenhuma de campo, né, todas eram oriundas do futsal, e a gente procurou, além de dar uma cara de time em campo, né, também a metodologia que eu trabalhava, para que as meninas entendessem como eu gostaria que se trabalhasse e como a gente deveria ter a postura fora de campo também, né? Então, na sequência, havia muito pouca competição. Até hoje não existe, nunca aconteceu um campeonato da cidade de futebol de campo em Pelotas. Nunca aconteceu. Nunca teve um citadino, né, de futebol de campo. Nós temos várias equipes aqui em Pelotas de futsal, né, de campo. Só o Pelotas. O Brasil teve seu departamento de 98 ao primeiro semestre de 2001 e fechou, né? E aqui na nossa região, o nosso tradicional adversário é o Esporte Clube Rio Grande, né, que tem um histórico até anterior ao nosso de envolvimento com o futebol feminino, mas disputando competições oficiais ele é mais novo do que nós, né? Ele começou a participar do Campeonato Gaúcho a partir de 2000, né? E o Pelotas joga desde 97. O Pelotas é a equipe mais tradicional do futebol feminino do Rio Grande do Sul disputando competições oficiais. Não é Inter, não é Grêmio, não é Juventude. É a equipe que há mais tempo permanece no cenário gaúcho disputando competições oficiais de futebol feminino, né? As dificuldades iniciais, algumas são as mesmas até hoje, que é a questão de uma maior visibilidade, de ter aporte financeiro para fazer tudo que se sabe, tudo que se quer e tudo que se gostaria, e principalmente tudo que as meninas mereceriam. É um processo evolutivo, inegável, mais lento do que as meninas mereceriam, né? Mas claro que se eu olhar 96 e olhar agora, não tem como dizer, não enxergar evoluções em todos os segmentos do nosso trabalho. Material esportivo, estrutura de treinamento, visibilidade na mídia, aceitabilidade da própria sociedade como um todo, da participação da mulher no futebol, né? O número de meninas, nós temos um universo muito maior para selecionar atletas praticando, cada vez em idade mais precoce, né? Parece lá em 96, 97 que a maioria das meninas, ou uma parte delas pelo menos,
tinham fugido de casa para jogar futebol. Se os pais descobrissem, lá era uma atividade quase marginal. Pelos cabelos, né, para casa. O que tu está fazendo aí, menina? Muito preconceito. E hoje nós temos, por exemplo, escolinha, onde os pais pagam para as meninas jogarem e estão lá tirando foto, filmando, prestigiando os treinamentos. Isso é uma mudança cultural significativa. Né? Mas o mais incrível que eu vejo no futebol feminino é que parece um esporte diferente do futebol masculino, no sentido da visibilidade. Que aqui, imagina, aqui na zona sul do Rio Grande do Sul, extremo sul do Brasil, é uma enorme dificuldade de fazer futebol feminino. Imagina que mesmo lá nos grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo basicamente, que se eu não me engano é a grande locomotiva do futebol feminino do Brasil, também o futebol feminino é meio marginalizado. Só lembro do futebol feminino na Olimpíada, 2 vezes medalha de prata, né, 2004 e 2008, vice-campeão mundial em 2007, mas o futebol feminino nunca, apesar desses resultados heróicos, dá para definir, da seleção brasileira, nunca consegue sair do gueto. Digamos, não é valorizado. Não é valorizado. Imagina fazer futebol feminino em Pelotas, então, que, poxa, até para o futebol masculino é uma complicação, falta o financeiro. Então é uma questão que tem que ser trabalhada. Desde quando, tá? Essa foi a introdução. Desde quando nós temos um campeonato gaúcho organizado de futebol feminino? Já que não tem campeonato da cidade, um campeonato gaúcho organizado. Desde quando? Tu vais me permitir fazer um comentário sobre a tua introdução, uma pergunta, né? Eu entendo que essa situação do futebol feminino não ter visibilidade, até porque eu venho da sociologia, eu vou buscar toda uma raiz sociológica para isso, né? É uma questão cultural, né? A gente vive numa sociedade que é machista, que é patriarcal e é conservadora, que resiste à participação da mulher em tudo. É verdade. A mulher foi conquistando a ferro e fogo no espaço dela, mostrando sua competência, sua qualidade, sua performance, seja nos esportes ou em todas as atividades profissionais que hoje ela está inserida. Ela conquistou isso. O homem não chegou a isso, toma espaço. Certeza. Ela veio tudo foi conquistado de maneira guerreira, guerreando, correndo atrás. Quantas profissões hoje a gente enxerga a mulher participando e que há 10 anos não se imaginava, há 20 anos menos ainda, e há 30 anos as rodas masculinas dariam risada de pensar as profissões que hoje a mulher está inserida com competência e dando conta do recado. Futebol é o último universo nos esportes machista, né, que resiste ainda à entrada dela, né, o último nicho, né, e coincidentemente no esporte mais popular entre nós, os homens, né, no país tido como do futebol, né, e ele ainda está desorganizado. A realidade é essa. Embora nós tenhamos em São Paulo a nossa referência, o centro mais evoluído, e algumas equipes distribuídas nos outros estados, num estágio próximo a de São Paulo, ou até algumas num estágio igual ou melhor que as de São Paulo, no todo, no país, ele está num estágio de desorganização. Não existe uma forma mais clara de enxergar a mulher como atleta de futebol. Então não há vínculo legal, não há como a equipe que invista, descubra ela, ajude a lapidar, como é o nosso caso, que já tivemos 20 atletas com convocações para a seleção brasileira, 15 delas estando aqui no Pelotas, nas convocações. Né? Não foram para centros maiores, então as convocações aconteceram enquanto elas estavam jogando aqui na cidade, no Pelotas Fênix. São 20 convocações, sendo que 3 delas, as meninas, 2 delas já tinham estado na seleção, 3 delas tinham estado na seleção e depois jogaram no Pelotas, e 2 jogaram no Pelotas e mais tarde foram convocadas, mas as outras 15 não, elas foram convocadas sendo jogadoras do Pelotas, né? Mas nós não temos participação nenhuma. Não tem, por exemplo, a situação do clube formador, que a menina vai sendo negociada e a gente vai tendo um percentual que poderia repor e refinanciar todo o projeto, coisa que existe no masculino. Há uma precariedade de leis que regulamente a participação da mulher no futebol, o que fragiliza a relação atleta-clube, né? E dar o devido reconhecimento, o devido retorno às meninas e também aos clubes que foram lá, que descobriram a menina, que trabalharam a menina, que ajudaram a oportunizar ela a chegar na seleção, auxiliaram numa negociação dela com um clube onde ela vai ter algum retorno. Ok, a gente fica orgulhoso, fica feliz, a gente tenta fazer isso, ter visibilidade na mídia para nos ajudar em algumas negociações, em alguns espaços, maravilha, mas não há retorno direto nenhum desse trabalho, né? Então isso fragiliza bastante essa situação. Eu entendo que isso é um dificultador e isso se deve aos clubes olharem e não chegarem a uma chance de curto, médio prazo de retorno financeiro,
os clubes estão, como a gente fala, com uma dificuldade imensa financeira. Eu vou investir em algo que ainda não tem como me dar retorno. Eu não penso dessa forma, certo? Para mim, o futebol feminino é uma grande sacada de marketing. Ele bem trabalhado, ele pode sim dar retorno, de marketing, não negociação de atleta no primeiro momento. Mas aí é uma discussão mais longa que a gente teria que tratar com mais tempo. Sobre a tua pergunta, agora mais diretamente, o Campeonato Gaúcho existe desde 97. 97. Só teve um ano que ele não aconteceu. Ele já teve 2 ou 3 edições anteriores. Agora, ele vem de uma maneira mais sólida, consistente e rotineira a partir de 97, né? E em 2007 não aconteceu o campeonato. Foi o único ano de lá para cá que o campeonato não aconteceu. E como eu falei, o Pelotas é o que tem maior número de participações de 97 para cá. É, por consequência, o time que tem mais pontos no ranking gaúcho, né? Primeiro do ranking gaúcho do futebol feminino. Exatamente. Pelo número de participações, não pelo número total de títulos, né? A equipe que mais venceu o Campeonato Gaúcho foi o Esporte Clube Internacional, que hoje não tem mais o departamento ativo. Depois foi o Grêmio Porto Alegrense, que também desativou. E aí depois há um equilíbrio, né? Na verdade, o Juventude de Caxias venceu 3 vezes a competição, logo em seguida que a dupla Grenal parou. Ele teve uma condição de aporte, até a própria Prefeitura de Caxias tinha um aporte de recursos para o Juventude, um trabalho muito bem feito. Ele conseguiu buscar quase as principais peças de Inter e Grêmio, que eram aqui do Rio Grande do Sul, foram para Caxias e jogaram ali durante aquele período, e o Juventude se tornou muito forte, foi tricampeão gaúcho em 2004, 2005 e 2006. Aí o campeonato não aconteceu em 2007, 2008 de novo o Juventude chegou na final, mas aí o Pelotas desbancou ele, a gente foi campeão gaúcho na final vencendo o Juventude. Hein, Marcos, e como é que vocês assim fazem para botar o time do Pelotas em campo? É patrocínio, o Pelotas ajuda um pouco, tu tira dinheiro do teu bolso, as gurias fazem rifa, enfim, como é que o futebol do Pelotas se mantém? De forma totalmente independente dos cofres do clube, para que fique claro, né? Eu acho que a maioria do torcedor do Pelotas tem consciência disso, e do público de Pelotas, porque em vários momentos a gente já esclareceu isso, mas para alguém que não saiba, nós nunca tivemos um aporte mensal do Esporte Clube Pelotas, nunca. Nós vamos fazer a temporada dos 20 anos das Lobas esse ano, né? Nós abrimos o departamento em 25 de julho de 96, como eu falei no começo. Em nenhum momento o clube nos repassou, digamos, R$100 por mês. Não, todo mês a gente ia lá e tinha R$100, né? Ao longo dos anos, presidentes já pagaram determinadas despesas, uma inscrição na competição, claro, uma determinada viagem, né? Doaram do seu bolso alguma importância, né? Então, houve isso sim, em vários momentos da nossa trajetória, mas nunca algo certo mensal que nós recebêssemos do clube. Nossa sustentação financeira vem patrocinadores que nós negociamos, nós buscamos, né? Promoções, eventos, né? E, sem dúvida nenhuma, ao longo dos anos, o chamado patrocínio, né? Que é os familiares das meninas ajudando a organizar, a buscar recursos e às vezes colocando do próprio bolso. Eu já coloquei em alguns momentos, né, componentes de comissão técnica, outros também, né? Entendemos que aos poucos a gente consegue começar a vislumbrar um horizonte um pouco diferente. Ano passado foi criado o Fundo Municipal do Esporte, o ProEsporte, é um avanço espetacular para o esporte de Pelotas, é uma medida histórica, né? Foi criada ano passado, inclusive eu faço parte do CMD, do Conselho Municipal do Desporto, né? E nós pretendemos ao longo de 2016, no mínimo 2 ou 3 vezes, captarmos recursos do Fundo Municipal do Desporto em projetos que nós venhamos a aprovar, né? Pelotas, o profissional, a equipe, o clube aderiu ao Profut, né? No momento que ele aderiu ao Profut, na sequência ele deve conseguir as negativas de débitos com tributos federais, o que permite a ele apresentar projetos e de repente conseguir acesso a recursos do Estado e do governo federal para projetos na área do esporte. E aí o futebol feminino estaria contemplado nesses projetos que o clube pretende fazer. Então a gente poderia acabar tendo acesso a aportes e recursos, então isso mudaria bastante a nossa realidade, né, captando esses recursos. Mas seguimos com esses outros meios de mecanismo de busca de recursos. Negociamos patrocínios, renovamos alguns que nos apoiavam no passado, conseguimos trazer patrocinadores antigos de volta e ainda estamos atrás de mais patrocínios, porque esse ano o projeto é bastante ousado. Nos nossos 20 anos, nós pretendemos fazer 20 eventos marcando os 20 anos. E esse para cada ano, interessante. E esse ano nós vamos ter 5 equipes, né?
três de competição, e 2 de formação, como nós chamamos. A Sub-9 e a Sub-13, que são categorias de formação, que visam serem trabalhadas para, na idade certa, subirem para as categorias de competição. A Sub-15, que é a atual campeã gaúcha. Ano passado houve o primeiro campeonato gaúcho Sub-15 e o Pelotas foi campeão invicto. Então a gente defende o título gaúcho com a Sub-15 em 2016. A Sub-17 deve disputar o Campeonato Gaúcho também. E nós vamos jogar com a Sub-20 o Campeonato Gaúcho Adulto. Nós vamos ter 5 meninas acima de 20 anos, né, para dar uma mescladinha ali, um pouquinho mais de experiência. E vamos jogar com a nossa Sub-20 o Campeonato Gaúcho Adulto. Então vai envolver bastante compromisso, bastante eventos e um aporte financeiro bastante poderoso. Que nós vamos ter que correr atrás para viabilizar. E eu queria que tu falasse um pouquinho, vai ter tipo um peneirão agora no final de semana, né? Isso. A Sub-20 foi a primeira categoria a se apresentar, ela começou a trabalhar no dia 30 de janeiro. Nós escalonamos as apresentações, né? Agora no sábado, dia 13, se apresenta a Sub-17, as remanescentes do grupo do ano passado. E no dia 27 se apresenta a Sub-15 e a Sub-13, 27 de fevereiro. E as atividades da Sub-9, que é um projeto novo nosso, devem iniciar no segundo sábado de março. Juntamente com a apresentação da Sub-17, que acontece agora, depois de amanhã, no sábado, dia 13, nós vamos promover a maior seletiva da história do futebol feminino do Pelotas. Nós vamos estar selecionando no Parque Lobão, das 2 às 5. Provavelmente vai passar desse horário até, né? Principalmente dependendo do número de atletas que compareçam. Nós vamos estar selecionando meninas de 10 a 20 anos, né? Meninas nascidas entre 96 e 2006, para todas as categorias de competição. Nós vamos estar selecionando meninas para Sub-13. Vocês vão querer contemplar então todas as 5 categorias que o Pelotas tem agora no momento. Exato. Só a Sub-9, que é um projeto muito à parte, que começa em março, que a gente vai buscar meninas nas escolas para esse projeto. É uma coisa muito lúdica, vai ser bem para as meninas se divertirem, gostarem, terem um primeiro contato com o futebol, né? Essa é a proposta. Da Sub-13 para cima, a Sub-13, embora ainda seja de formação na nossa visão, ela deve ter um torneio dos 20 anos das Lobas lá em setembro. Então vai ter uma competiçãozinha, mas as que se envolvem em competições oficiais é da Sub-15 para cima, mas a gente vai estar selecionando desde a Sub-13 meninas lá no Parque Lobão, sem custo a inscrição. As meninas devem comparecer com o seu material de treinamento, chuteiras. Se não tiver chuteira, pode ser de tênis, mas é que pode acontecer alguma chuva de hoje para amanhã e acabar a menina que for de tênis. A previsão é essa, né? Infelizmente, a previsão é essa. Então, chuteira, preferencialmente, caneleira, evitar algum choque, alguma lesão, o meião de futebol, calção e camiseta. A gente pede preferencialmente que as meninas compareçam com material de cores neutras, né? Não há custo de inscrição, e também alguma menina que precise, a gente vai ter um ônibus saindo ali do Pelotas às 14 horas para o Parque Lobão, eventualmente. Não posso garantir para os acompanhantes, né, a presença, dependendo do número de atletas, a prioridade, claro, que vai ser para o deslocamento das meninas. Quem quiser comparecer diretamente, levar a sua filha ao Parque Lobão direto, pode levar, mas se não, sai um ônibus ali do clube às 14 horas para a seletiva. Nós temos informação assim de um número bem expressivo de meninas que pretendem comparecer, inclusive mantendo a característica do Pelotas. Pelotas há muito tempo, embora não pague para suas atletas, deixou de ser uma equipe de Pelotas. Nós temos meninas de Quaraí, Rosário, Parobé, Arambaré, enfim, virou um time de todo o estado, sem ter alojamento para manter essas meninas. Se um dia a gente tiver essa estrutura, eu posso afirmar para vocês, nós já tivemos em vários momentos, pela visibilidade que nós ganhamos, pelo contato que nós temos hoje com os clubes que pagam, que oferecem bolsa de estudo, com a CBF, a credibilidade que nós construímos, tem meninas que já quiseram vir para o Pelotas do Ceará, de Minas Gerais, de São Paulo, do Paraná. Exclusivamente para jogar no Pelotas. Não é para estudar, vem para jogar no Pelotas. Porque o Pelotas se tornou um trampolim, na verdade. Se ele não paga, se aqui a menina não vai ter uma condição de já ter um retorno financeiro, ela sabe que através daqui ela pode ter uma chance maior de uma convocação ou de chegar num clube. Fazer um trampolim, né? Exatamente. O nosso acordo com a menina é o seguinte, ela tem que vir e jogar uma temporada conosco, mínimo. A partir daí, se ela tiver um bom comportamento, se ela tiver uma qualidade técnica destacada, nós inclusive ajudamos nesse processo de transferência dela para outras equipes. Eu já deixo claro, desde o começo para as meninas, tem que estar estudando, só joga no Pelotas a menina que estiver estudando. Se ela for maior de 18 anos, ela já tem que ter no mínimo o médio completo, senão ela tem que estar estudando.
Se ela for menor de 18 anos, ela tem que estar estudando, regularmente matriculada, comparecendo à aula e presta contas para nós do seu rendimento escolar. A gente monitora o rendimento escolar das meninas. Ano passado, nós fechamos o ano aí com 35, 36 atletas, né? Tivemos 100% do nosso grupo aprovado. Três ficaram na situação de dependência, que algumas escolas proporcionam, né? Que elas passam e ficam em uma das disciplinas. Limitamos em 2 disciplinas para a menina poder continuar no nosso grupo nessa Tem, Marcos, uma curiosidade, Marcos. Digamos que tenha lá um Pelé feminino, mas é ruim nos estudos. Não fica, como é que tu fica? Pô, a guria me serve um monte no campo, mas por essa metodologia ela rodou. Não bate aquela, digamos, não é tristeza, mas aquela coisa assim de dúvida. E agora o que eu faço? Ela joga muito bem, mas não passou de ano. Eu, sem menor assim titubear, eu não fico com ela. Não fico com ela. Eu posso ajudar ela a encaminhar ela para clubes que não valorizam essa. Infelizmente eu fico triste com os clubes que não dão importância para esse critério, né? Eu, inclusive, sou um que defendo, por exemplo, nós temos o Campeonato Brasileiro, que é patrocinado pela Caixa Econômica Federal, de futebol feminino, e a Copa do Brasil, que é patrocinada pela Petrobras. A Copa do Brasil desde 2007 e o Campeonato Brasileiro desde 2012, né? Ou seja, ambos patrocinados por estatais, né? Eu entendo que era obrigatório, teria que ter uma lei de contrapartida social. Só poderia estar disputando atletas que estivessem estudando ou no mínimo tivessem um médio. Isso é o mínimo para te tentar começar a criar um outro produto. O futebol feminino não pode seguir o caminho do futebol masculino. Qual é o modelo do futebol feminino? É o menino parar de estudar antes de completar o fundamental, porque ele acha que vai ser o próximo Neymar, Romário. Aliás, esse é o objetivo da maioria desses meninos. Eu quero ir para um clube de futebol para me tornar um empresário lá, botando um monte de coisa na cabeça dele, é a família olhando para ele, achando, aqui a gente tem o nosso ganha-pão. Às vezes eu até nem vou julgar, às vezes famílias que têm uma dificuldade imensa, né, enxergam no filho, de repente, a possibilidade de alavancar a sua vida social, etc, etc. Mas a gente sabe que a grande maioria sequer vai se profissionalizar. Quantos jogadores nós aqui, o telespectador conhece, de altíssimo nível técnico, da gente vê jogar nos campos, na colônia, na nossa região, nos campeonatos de futsal, que sequer chegaram a botar os pés no Bento Freitas, na Boca do Lobo ou no Farroupilha. E a gente achando, o cara destrói no campeonato Y, X, na colônia, faz gol até de costa, nunca jogou nem num juvenil de Brasil, Pelotas, Farroupilha. Ou seja, a maioria não vai profissionalizar. Dos que vão profissionalizar, a grande maioria vai ter a sua vida útil jogando em time pequeno e médio, ganhando no máximo 3 salários mínimos da categoria, de 1 a 3. Isso é dado, não é opinião, é dado estatístico. Vai ter uma vida útil de 10 a 15 anos como atleta, que é a média. Isso se ele não tiver uma lesão séria que encurte essa carreira. Para de jogar e sabe fazer o quê? Arruma um emprego aonde? O futebol feminino tem que seguir esse modelo? De forma alguma. Então ele tem que se diferenciar. Ele tem que se diferenciar. E aí a gente tem que criar um produto novo. A menina tem que estudar, a menina tem que saber falar, a menina tem que se expressar bem, a menina tem que vender uma imagem legal para a gente ter um produto diferente. Para mim, o futebol feminino tem que se espelhar no voleibol. Se tu olhar o praticante de voleibol, seja homem ou mulher, olha o nível educacional de quem pratica. Outro nível, com certeza. Então, o futebol feminino não pode trilhar, olhar aqui, tá indo ali o futebol masculino, vou ir aqui atrás. Ele vai cair logo ali adiante na primeira ponte que tiver no caminho. Não pode ser uma cópia pálida do futebol masculino. Sem dúvida, ele tem que descobrir é um outro produto e ele tem que descobrir o seu próprio caminho de desenvolvimento. Luiz, antes de fazer a nossa próxima pergunta, vamos pedir nosso comercial, né? Com certeza, nossos colaboradores culturais, vamos largar o nosso comercial, o nosso intervalo aqui, depois a gente volta com a entrevista com o Marcos Planella, grande entrevista, vamos dar uma continuidade na entrevista e fazer o encerramento depois. Solta o tape aí, Birinha. Desse jeito. Salve Brasil, MC Guimê, tamo junto. Eu sou, vai segurando, moleque. E aí, Neymar, o técnico sambo é nóis. E ó como que eu vou, hein, no flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou, país do futebol ligou. A técnico sambo, tocou Neymar, é gol. Por minha pátria amada, idolatra
quero dar um salve à nossa nação. E através dessa canção hoje posso fazer minha declaração. Entre house de boy, bem que viela, jogando bola dentro da favela. Pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela. A rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela. Hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano tô na passarela. Na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor. As mãos pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso Senhor. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou Neymar. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou Neymar. Poeira no boot, é cinza que chute. Campão, barro na canela. Maloqueiro, fute, talento, é arte de chão. Ouro de favela, imaginei. Que boy do charme, voltei. Estilo Charles Dom, pra fazer a quebrada cantar. Mesmo é tipo MC Long. Eu vim pelas taças, pois raça foi. Quase em 2 palito. Onde foi choro, hoje tesouro. E o coro grita, tá bonito. Eu sou Zona Norte, fundão. Swing de vagabundo, dos que venceu a desnutrição. E hoje vai dominar o mundo no flow. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou Neymar. No flow, por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, negou. Até gringo sambou, tocou Neymar. Isso mesmo. Tem uma relação de filha com ela. Boa noite, voltamos. Luiz, alguma perguntinha para o nosso convidado? Boa noite. Primeiramente, eu vou dar continuar com nossos colaboradores aqui culturais. Depois eu tenho uma pergunta assim para o Marcos Planella. Se tu me permitires, então, Rádio Brapel transmite os jogos da dupla Brapel ao vivo online através do site www.radiobrapel.com.br. A Rádio Brapel fica localizada na rua Senador Mendonça, número 301, sala 108, telefone 3027-2366. Clínica Nato Cura, terapias orientais. Oferece tratamentos contra o estresse, a depressão e a dor. Tem acupuntura com mensuração computadorizada e acupuntura estética e contra o envelhecimento. Venha começar a sua dieta no Mini Spa Day da Clínica Nato Cura. Marque a sua hora pelo telefone 08103-0105, repetindo, 8103-0105, ou se não pelo 3226-1855, ou ainda pelo Facebook da Nato Cura. Nanda Gás, faltou gás? Ligue para a Nanda Gás. Não fique sem gás, atendimento rápido e seguro. A Nanda Gás fica na rua Epitácio Pessoa, 624, e funciona de segunda a sábado, das 8 horas da manhã às 9 horas da noite, 21 horas, e nos domingos e feriados, das 8 horas às 13 horas. Nanda Gás, você pode contactar pelo telefone 3271-6333, repetindo, 3271-6333. Plano Ângelos Pax, você que já é associado, faça a adesão ao plano especial, com opção de jazigo ou cremação. Se ainda não é sócio, faça agora mesmo essa escolha consciente e proteja a sua família. Informe-se, ligue grátis para 0800 53 18 18. Repetindo, 0800 53 18 18. Ângelos Pax, plano especial, com opção de cremação. Preservação ambiental e simplicidade a um custo acessível. Ligue agora para 0800 53 18 18. E a Ângelos Pax fica na Lobo da Costa 1368. Tio Gago Transporte Escolar, com segurança e rapidez no transporte da criançada. Agora, no dia 22, começam as aulas na rede municipal de ensino. No dia 29, na rede estadual. Então, utilize o transporte Tio Gago Transporte Escolar, que possui van com ar-condicionado e monitora. Melhor preço do mercado. Vale a pena conferir essa novidade no transporte das crianças. No Tio Gago Transporte Escolar, você pode confiar. Telefone 8457-2977. Fale com o Leandro, que você vai ser muito bem atendido pelo Tio Gago
transporte escolar. Ótica Carisma, na compra de óculos solares e armações da Vogue, você ganha de desconto de 25% à vista e 15% a prazo, com até 10 parcelas na venda a prazo. Curta o verão com estilo. Use óculos solares e armações da Ótica Carisma, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 19 horas, e no sábado das 9 horas às 13 horas, 1h da tarde. A Ótica Carisma fica na rua 7 de setembro, 357A. Ou se não, utilize o telefone 3225-8669. Agora, antes de falar com o Marcos Planella, uma mensagem aqui. Não tem muito a ver com esporte, mas a senhorita Ana Paula, torcedora feminina, jogadora, deve ser uma jogadora, aproveitando que o Marcos Planella está aqui, ficou legal o novo visual do professor. Poxa, isso aí pessoalmente é uma mensagem pessoal para mim. Muito obrigado, Ana Paula, um beijo para ti e continue acompanhando a entrevista aqui com o Marcos Planella. Quem sabe uma futura jogadora do Pelotas, né? Quem sabe? Marcos, agora depois dessa propagandinha básica, pessoal aqui, um tanto quanto cabotina, bastante cabotina. Marcos, Andressinha, referências na internet, jornais, revistas, Andressinha tem sido vendida por alguns veículos de comunicação como possivelmente ou provavelmente a nova Marta. Nos fale um pouquinho sobre a carreira desta menina que começou, pelo que me consta, se eu estiver errado me corrija, começou aqui no Pelotas. Andressinha. Das 20 atletas que nós tivemos a felicidade de terem vestido a camisa do Pelotas e jogado na seleção brasileira, tido convocações da CBF entre seleção principal, sub-20, sub-17 e sub-15, sem dúvida nenhuma o maior destaque é a Andressinha, né, que hoje é tida como a melhor jogadora, ou uma das melhores jogadoras da nova geração do futebol feminino brasileiro. A Andressinha tem 20 anos, né? Tem toda uma construção dentro da seleção brasileira que não é comum, né? Hoje nós ainda temos várias atletas na seleção principal que entraram na seleção na principal, não tiveram uma formação de base, né? Pelas dificuldades da modalidade no país. A Andressinha não. A Andressinha, quando eu era auxiliar técnico da Seleção Brasileira Sub-17, eu me dispus a fazer observações no estado. Nós fizemos em torno de 6 ou 7 observações. Numa delas, numa cidade chamada Nova Esperança do Sul, uma cidade pequena, a Andressinha, que é de outra cidade pequena, Roque Gonzales, lá quase lá nas Missões, lá no noroeste do estado. Quase chegando na Argentina. Né? Ela foi participar, o pai dela, o seu Eliseu, levou ela, uma pessoa impressionante, o apoio que deu essa menina, e dá até hoje. Levou ela, soube da seletiva, levou ela até lá. Ela tinha 13 anos na época. Eu estava procurando meninas de 16, 17 anos, no mínimo 15. Ela tinha 13 anos, mas a qualidade técnica que ela tinha, assim, muito acima fora do normal. Fora do normal, né? Tanto é que ela, das 6 ou 7 observações que eu fiz em Pelotas, Rio Grande, Sapucaia, Porto Alegre, Nova Esperança, Ijuí, Erechim, né? Ela foi a melhor jogadora que eu vi, né? Eu estava observando para sub-17, mas também para sub-20. Então eu vi meninas sub-20 jogar. E nenhuma era melhor que a Andressinha. Meninas de 18, 19 anos. Ela com 13 anos era nitidamente a melhor jogadora do universo de observação que eu fiz. Sobrava. Na época o treinador que trabalhava comigo era o professor Edvaldo Ellicher, que era treinador do Kinderman de Santa Catarina. Eu fiz um relato para ele, fazia os relatórios das observações, e disse, olha, a menina que eu vi aqui com maior potencial, eu ainda dei uma chutada neles, que tinha 14, né? E ele disse, olha, se tu acha que é a melhor, traz para a gente observar. Desde a primeira convocação, ela titular nos coletivos e não largou mais, né? A menina tem uma cabeça fora de série, menina hoje com 20 anos, já fazendo faculdade de educação física. Cada convocação que uma menina tem, ela passa no mínimo 2 semanas fora da sua cidade. Que é como é que funcionam as convocações? Ela vai para lá e passa 2 semanas treinando na Granja Comari e faz em média de 2 a 3 amistosos dentro daquela semana e retorna para os seus clubes. E assim vai indo até chegar o período da competição, que aí às vezes dura 1 mês, 40 dias, que ela vai permanecer no Sul-Americano, no Pan-Americano, em algum torneio preparatório fora do país, enfim. Mas, no mínimo, a convocação de treinamento e amistosos são 2 semanas fora de Pelotas, ou fora da sua cidade, perdão. No caso dela, fora do nosso clube, fora da sua cidade. E fora da escola. Fora da escola, 2 semanas, que a gente sabe o que implica isso. Trabalhos, provas, etc. Tá? Ela tem um respaldo que a escola não pode dar falta e é obrigada a remarcar provas e trabalhos, mas fica puxado.
E imagina uma menina desde os 13 anos viajando com a frequência. Ela já conhece a Europa, Estados Unidos, América Central, América do Sul. É bem viajada. Sensacional. Viajando com a seleção, desde a sub-17, sub-20, e agora com a adulta, mas sempre ficando em períodos longos fora da escola. Ela nunca rodou no fundamental, ela nunca rodou no médio, ela, como eu falei, Sim. hoje ela está trancada a faculdade em função. Sim. Ano passado mesmo ela foi para o Canadá, ficou 2 meses no Canadá, entre Copa do Mundo e Pan-Americano. Quando terminou o Pan-Americano já acertou com o Houston Dutch e foi jogar a Liga Americana de futebol, né? Então está trancada no momento, mas ela já tem nível acadêmico, com 20 anos e com toda essa correria. Quer dizer, ela sempre soube levar o estudo junto com o futebol. Coisa que a meninada aí tem mania de larga os estudos. Não dá para conciliar, eu estou treinando ali no Pelotas, no Brasil, no Farroupilha, no São Paulo. Uma das primeiras atitudes é largar o estudo. História, balela, não quer estudar e arruma a desculpa do treinamento, porque nenhum deles treina no nível e a frequência de treino que ela treina para atingir o que ela atingiu, né? E ela não relegou o estudo a segundo plano. O problema é que ela abriu mão de uma coisa que a maioria da meninada não gosta de abrir mão, que é a noite, a boleiragem, a festa e tal. Aí não dá. Se tu quiser estudar para passar, treinar para alto rendimento e viver na noite, esquece. Uma das 3 coisas tu vai ter que abrir mão. Ela abriu mão disso. Hoje ela está. Se daqui a 3, 4 anos ela parar de jogar futebol, que eu acho que ela ainda vai jogar durante mais 10, 15 anos, porque ela é muito jovem, tem 20 anos. Né? Ainda tem muita coisa que talentosa, que conquistar com o futebol. Mas ela já vai estar praticamente se formando. Então já vai ter uma profissão encaminhada. E aí ela vai poder curtir. Ela não é santa, não é freira, claro, né? Claro. Mas ela vai estar com 30 e poucos anos e vai poder curtir. Nova ainda. Vai ter pavimentado já o seu caminho. Aí depois vamos relaxar, vamos aproveitar É uma o caminho questão de pavimentado. saber priorizar o certo na hora certa, no momento certo da vida, que eu acho que é o que muitos atletas acabam incorrendo nesse erro, de abrir mão da formação educacional, como a gente falou no bloco anterior, e de repente o futebol não vai dar tudo aquilo que ele gostaria. Então, sem dúvida, a Andressinha hoje é a nossa referência, eu uso ela com frequência como exemplo das nossas atletas atuais. Muitas delas são fãs da Andressinha. O pai dela esteve aqui em Pelotas ano passado recebendo uma homenagem que nós fizemos, e agora, dentro da programação dos 20 anos, nessa temporada está prevista a vinda da Andressinha a Pelotas, né? Eu estive lá a convite da família dela, passei o Natal na casa dela, né? Passei do Natal até a entrada do ano lá com ela e a família, e a gente conversou e ela vai vir a Pelotas. Nós vamos acertar a data, mas ao longo de 2016 ela vem a Pelotas para participar de um evento. É parte da nossa programação dos 20 anos de aniversário. E além disso, nós fechamos ano passado, esse ano é parceiro oficial do Pelotas, a Gol USA, que é uma empresa do empresário da Andressinha, o Thiago Silva. A Gol USA é uma empresa de intercâmbio universitário esportivo com universidades americanas. Então isso abriu outro leque de possibilidade para as nossas meninas. Então, além da menina jogar aqui no Pelotas, porque ela pode chegar nos clubes que nós temos contato no centro do país, além dela ter visibilidade para a CBF, ela pode vir a ser uma outra atleta convocada da seleção brasileira. Hoje, ela jogando conosco, ela pode acabar viabilizando a possibilidade de jogar numa universidade americana. Isso abre uma outra perspectiva de vida para qualquer atleta. E Estados Unidos é o primeiro mundo do futebol feminino. Sem dúvida. É o que o Brasil é, vamos dizer assim, numa. Já estou dizendo que era, né? Que a Alemanha é hoje no futebol masculino e os Estados Unidos é no futebol feminino. E a gente sabe o que representa, seja qual for a profissão que tu resolver ter na tua vida, tu ter uma formação numa universidade americana. Com certeza. O que pesa em termos de currículo para te conseguir um emprego em qualquer lugar. Não tem comparação. E além disso, tu dominar o inglês, né? Que obrigatoriamente tu vai ficar lá de 4 a 6 já anos. vai aprendendo automaticamente. Vai ser praticamente no mesmo nível da língua portuguesa, o desenvolvimento. E aí, Marcos, eu queria te agradecer, que já estamos quase estourando ali o Ponteiras das 10h30. Queria te agradecer a tua presença. E eu quero que tu fale um pouquinho do teu envolvimento com a CBF, lá tu passou um tempo na CBF, na Granja Comari, e fazer um breve, assim, falar um pouquinho da tua participação lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer a vocês pelo espaço proporcionado, né, pelo papo agradável, né, que passou rápido. Passou rápido, né? É verdade. Eu sou apaixonado pelo tema, vocês direcionaram perguntas interessantes também, então o papo acabou fluindo bem. Me coloco à disposição de vocês a qualquer momento aí da gente agendar uma outra vinda futuramente, claro, né? E, sem dúvida, essa minha passagem lá pela CBF, como auxiliar técnico da Sub-17, mostrou que existe uma possibilidade
aquilo é o que a gente busca. Digamos que foi o teu reconhecimento, né, Marcos? Foi anos. O meu momento maior, sem dúvida nenhuma, né, da minha carreira como treinador de futebol feminino, sem dúvida que foi essa passagem, é uma coisa que fica no currículo, claro, que ninguém mais tira, né, e que deu pra gente sentir que é possível fazer futebol feminino num nível maior. Eu vou dizer que a gente tem uma expectativa que nós temos muitos clubes no país que atinjam um nível de trabalho que é desenvolvido na seleção brasileira, mas que a gente se aproxime daquilo, né? E a estrutura que é disponibilizada para o trabalho, para as atletas lá, é de altíssimo nível, né? Alimentação, suplementação, atendimento médico, fisioterápico, odontológico, né? Digamos material de treinamento mesmo fornecedor profissional, né? Tudo dos pés à cabeça. Se recebe para estar lá, uma diária, né? Se a menina vai jogar tanto a comissão técnica como as atletas, se vai para uma competição o valor aumenta, se ganha a competição tem um prêmio extra, passa um período de 1 ano que tu teve a convocação, é depositado ainda um outro valor de direito de imagem, né? Então é uma perspectiva, é um patamar que a gente busca, que a gente almeja, e para mim foi uma experiência inesquecível essa passagem. Sim, então, muito obrigado pela presença mais uma vez. Voltamos na quinta-feira que vem, às 9h30. Meu boa noite. Luiz, quer dar a tua mensagem final? Boa noite a todos os torcedores do Brasil, do Pelotas do Farroupilha. E não esquecendo, não podemos esquecer, sábado às 17 horas, Brasil e Glória e Brasil no Alto da Glória. E no domingo, dia 13, o primeiro amistoso realmente forte do Pelotas, Centenário em Caxias do Sul, domingo contra o Caxias. Sim. Talvez o grande aniversário do Pelotas nesta segundona. Sim, então boa noite a todos, e até a próxima quinta-feira. Então a dupla Brapel em campo no final de semana. Aguardem, boa noite.